com o objetivo de engrandecer o teu nome e vivermos a oração de João Batista. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, que nós diminuamos e que o teu nome cresça, e que o Senhor cresça em nós. Jesus, nós te pedimos, ensina-nos o segredo de sermos aceitáveis e agradáveis ao Senhor, que é a humildade. Nós te louvamos e te bendizemos por esta campanha de libertação. Queremos que a tua palavra, ó Deus, venha nos rasgar pelo meio, assim como uma espada, como a própria palavra diz. Que venha nos trazer o discernimento necessário para que saibamos aquilo que não tem te agradado, para que saibamos aquilo que não é aprovado pelos teus olhos. Estamos aqui com os nossos corações abertos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Desliga aquele ar, fazendo um favor. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, versículo 1. Nós estamos no jejum de Daniel e hoje eu quero pedir para você, para nós começarmos uma campanha essa semana de oração 3 vezes ao dia. Você não é obrigado, mas eu quero convidar você a participar comigo desse propósito, de orar 3 vezes ao dia. Amém? Daniel capítulo 4, versículo de número 1. Todos acharam? Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Podem se assentar. Essas palavras de Nabucodonosor aconteceram por causa de um fato muito importante. Nabucodonosor, ele tem um sonho, e esse sonho fala de uma grande estátua com várias partes de alguns materiais, e a cabeça era de ouro. E então sai uma pedra cortada e despedaça a estátua. Então, Nabucodonosor tem a revelação do sonho por meio de Daniel, e Daniel diz, você, ó rei, é essa estátua. Ele fica muito animado e manda fazer uma estátua de ouro muito alta, banhada a ouro muito alta. E todos os seus subordinados tinham que prostrar-se diante dessa estátua. E aí acontece que Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando toca-se os instrumentos, eles não se prostram. Então, não se prostrando, foram lançados aonde? 7 vezes mais aquecidas. O que aconteceu? Os moços não tiveram um arranhão e nem cheiro de fumaça tinha nas vestes. Nabucodonosor diz, eu vejo 4 homens andando livres. Quando esses homens saem, que é os 3 que saem, ele escreve isso aqui. Vamos analisar o que ele escreveu. Ó. Ele escreve o seguinte. Deus me mostrou, versículo 2, sinais e maravilhas. Ele tem feito comigo, ele diz. Grandes são os seus sinais e poderosas as suas maravilhas. Ele diz, o reino de Deus é para sempre e eterno. Sempre eterno significa para sempre e eterno. E ele diz o seguinte, o seu domínio de geração em geração. Ele diz isso. Só que ele diz isso da boca para fora. Por quê? Porque Nabucodonosor não se converte a olhar e enxergar. Na época havia muitos adivinhos, havia muitos feiticeiros que faziam coisas. E Nabucodonosor era aquele bem político. Aquilo que interessava a ele, ele aderia. Só que o que ele não leva em consideração, que estava no meio da nação dele um povo
eleito, separado por Deus, e esse povo só estava ali por conta de uma regra de Deus, uma lei consequencial, onde Deus, por 70 anos, iria ensinar Judá. E que Deus mandava em tudo. Só que Nabucodonosor, ele diz, a Deus pertence o governo e o domínio, mas da boca para fora. E aí ele deita e tem outro sonho. Vamos analisar o sonho dele? Então vamos lá. Versículo de número 4 do capítulo 4. Eu, Nabucodonosor, isso ele narrando, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Analisa comigo. Ele já havia tido um sonho da estátua, e o único que foi capaz de dar a interpretação foi Daniel, porque orou a Deus e Deus revelou. Mesmo assim, ele não chamou de primeiro a mão Daniel. Todos entraram para trazer o significado do sonho. Então, você percebe que, às vezes, as pessoas dizem, Nabucodonosor se converteu quando viu o quarto homem. Não. Tem gente que viu a própria salvação. Tem gente que viu o resgate. Tem gente que olha para a família e vê de onde Deus tirou e não se converte. E não se converte. Por quê? Porque a conversão é muito íntimo, é algo genuíno, é algo entre você e Deus, é a rendição da sua alma diante do Senhor, é o reconhecimento do Deus absoluto, do Deus soberano. Enquanto o ser humano não encontrar-se com a soberania de Deus, ele não é convertido. O que eu quero dizer com isso? Hoje a moda é o quê? É o antropoformismo. É o ser humano no centro, é o que me faz bem, é o que eu gosto. E essa é a grande questão do ser humano. Você sabe o que é antropoteísmo? Daqui a pouco você vai saber o que é antropoteísmo. O antropoformismo, o antropocentrismo, ele é o ser humano no centro da filosofia, no centro da religião, porque Deus me ama e Ele vai fazer tudo o que eu quero, porque então Deus vai seguindo o ser humano e vai abençoando o ser humano. Hoje o pastor me mostrou uma canção, não guardei o nome da mocinha, e o pastor falou, olha aqui bem no vídeo, 3 milhões de... A mocinha falava que, mais ou menos a parte da canção, você tem que seguir os seus sonhos, você não pode sofrer, nada a ver com o evangelho. E é disso que os crentes gostam. Os crentes gostam dessa proposta. A nova proposta de Satanás para os crentes é, você não precisa sofrer, você não precisa matar a sua carne, você não precisa matar o seu eu, você não precisa, você tem que ser feliz. Deus te dá tudo o que você gosta, tudo o que você quer. Essa é a nova proposta que Satanás tem para os crentes. E os crentes estão abraçando. O que acontece? Acontece que Nabucodonosor teve um sonho, e ele não chama Daniel de primeira mão. Isso significa que Daniel havia caído no esquecimento, vieram todos, e aí vamos ao próximo versículo. Mas, por fim, entrou em minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar. Tem gente que busca Deus só no final. Ele tenta o compadre, ele tenta o banco, ele tenta o amigo, ele tenta ele mesmo, ele vai em busca. Deus é no final. Aí diz assim, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho dizendo, Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive, a sua interpretação. Expôs as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte. De maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Foi um governo que Nabucodonosor, por meio da Babilônia, exercera na terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante.
e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Não pense aqui, por esse versículo de número 12, que Nabucodonosor era um bom senhor. Não pense que, ele diz aqui sobre esses animais, eram as pessoas que sobreviviam por causa do governo dele. Ele era uma pessoa vassala. Ele era uma pessoa má, entende? Então, ele não agia como um rei, ele agia como um escravo, ele maltratava, ele judiava mesmo. Então, ele era mau. Ele sendo rei, ele poderia, por meio da sua bondade, por meio da sua riqueza, ajudar muitas pessoas, mas ele não fazia, tá? Ele agia como um vassalo. Você já viu um vassalo agir? Uma pessoa pobre, uma pessoa totalmente desprovida? Ele não tem misericórdia nenhuma, ele vai para cima, e era assim que ele agia. Versículo de número 13, estava vendo isto nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eis que um vigia, um santo descia do céu, clamando fortemente, dizendo, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, da erva do campo, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Nabucodonosor tem a visão, e depois da visão, recebe a mensagem. Que Deus tem o domínio e o governo sobre o reino dos homens, e ele dá a quem quer, até ao mais humilde. A palavra-chave é, até o mais humilde. A grande questão é que nós, como crentes, nós vamos perdendo a noção daquilo que agrada a Deus. Jesus Cristo foi a expiação perfeita, o holocausto perfeito, onde ali ele ensina o nosso culto a Deus. O nosso culto a Deus deve ser um culto onde a humildade deve existir para que ofereçamos a Deus sacrifícios que agradem ao Senhor. Qual é o contrário de humildade? Você sabe? Qual é o contrário de humildade? Versículo 18, este sonho eu, o rei Nabucodonosor, vi, tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas você pode, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. Seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos seus inimigos, porque é feio o negócio. O que significa é feio. Deus avisa Nabucodonosor sobre os planos que Deus tinha para ele, se ele continuasse daquela forma. A soberba é algo que Deus odeia. A soberba é algo que nasceu no coração de Satanás, e daí por diante ele foi inserindo no ser humano. O ser humano nasce soberbo. A criança no ventre da mãe, quando ela nasce soberba. Ela nasce produzindo soberba e arrogância. A primeira faculdade que desenvolve numa criança, depois do Éden, é a vontade. O ser humano tem 3 faculdades. Ele é racional, ele é emocional e ele é volitivo, a vontade. Primeira faculdade que desenvolve na criança, por causa das suas necessidades físicas, do qual ela tem contato, sente sede, sente fome e sente frio, é a vontade. Então, quando a criança começa a descobrir que a vontade dela é inserida dentro do lar e que os pais se prostram,
os pais vão começar a destruir aquela criança. Aquela criança terá uma inteligência apenas intelectual e a vontade daquela criança vai governar a vida dela. E uma vida governada pela vontade, você já sabe no que dá. A criança será emocionalmente tolhida e impedida de desenvolver sentimentos fortes e genuínos. Por quê? O que faz uma criança desenvolver sentimentos fortes e genuínos, bons? A frustração. Quando você diz não a uma criança, e ela está diante da vontade dela e diante da sua autoridade, da autoridade de quem estiver corrigindo, a frustração da criança vai inibir a vontade dela e fortalecer a área emocional, onde se desenvolve sentimentos bons e genuínos. Mas se a vontade da criança tiver em alta, ela não saberá amar adequadamente, ela não saberá obedecer, ela não saberá considerar o próximo. Por quê? Porque ela não sabe fazer isso. Então, quando Deus falava sobre a desobediência de Israel, Deus sempre dizia sobre a soberba. Fica aberto em Daniel capítulo 4. Vá comigo em Levítico 26. Levítico 26. Versículo 14. O grande processo de uma criança, nós estamos falando de criança por quê? Porque nós somos bem parecidos, tá? Então, a vontade, ela é a faculdade que quando você veio do mundo, você veio com a vontade em alta. A não ser se você... Quais são as pessoas que mais têm dificuldade de relacionar-se com Deus, você sabe? Aquelas que foram mimadas. Aquelas cuja vontade foi livre. Elas têm dificuldade, por quê? Porque Deus manda. Deus não pede, Deus manda. Então, elas têm dificuldade de relacionar-se com Deus. Ela tem dificuldade de relacionar-se com a autoridade de Deus, com a soberania de Deus, porque Deus manda, Deus governa. Você pode ver a pessoa quando ela vem do mundo e ela teve pais que foram firmes, que foram pais que educaram dentro de uma disciplina, ela pode ter o quadro mais difícil que for. Mais difícil, viveu em macumbaria, feitiçaria, roubo. Quando ela chega para Deus, faz assim, ó, bum! Por quê? Porque ela sabe o que ela passou, ela sabe o que é disciplina, ela sabe o que é obediência. Então, quando ela chega em Deus, ela ama Deus com paixão, porque ela diz, bom, Ele corrige porque Ele me ama, Ele me exorta porque Ele me ama. Então, a exortação, ela faz o quê? Ela gera sentimentos genuínos. Então, se você que tem criança, você não exorta a sua criança e não disciplina, você está fadando ela a não amar a Deus genuinamente e não amar ninguém. Todo o relacionamento dela será puro interesse. Então, quando você é interessante, eu te amo. Não é interessante, eu não te amo mais. Levítico 26, 14. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, versículo de número 18, se ainda com estas coisas, ou seja, todos os males não ouvirdes, então eu prosseguirei, castigar-vos-ei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Presta atenção no 19. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. O que Deus atribui à desobediência de Israel? A soberba. O que Deus atribui à desobediência de Israel? A soberba. Quantas vezes o Senhor diz assim, eu olhei para você como uma criança, abracei, carreguei você no colo como uma criança, mas você cresceu e não quis me obedecer. Então, a grande questão é, você precisa analisar se a sua vontade é o carro-chefe da sua alma. Você precisa analisar se você é uma pessoa cuja vontade é proeminente. Se a vontade sua é uma vontade precursora. Se a sua vontade for precursora, for proeminente, você está em maus lençóis. Por quê?
Porque o Espírito Santo, sua vontade não vai obedecer ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em Romanos, a carne não pode obedecer a Deus, ela não é submissa a Deus. Você precisa fazer a Deus um culto racional, diz o apóstolo Paulo. O seu racional deve estar à frente, recebendo direção do Espírito Santo, fazendo com que os seus sentimentos sejam curados e a sua vontade obedeça o que o Espírito Santo quer. Se a sua vontade estiver acima, ela não vai obedecer o Espírito Santo. Se o seu coração estiver acima, ele não vai obedecer o Espírito Santo. A única parte da sua alma que tem faculdade, que vai obedecer o Espírito Santo, é o seu racional. Por isso o apóstolo Paulo diz, renovei-vos pelo Espírito da vossa mente. Seu coração não obedece a Deus, sua vontade não obedece a Deus. Só o seu racional vai obedecer a Deus, assim quando for curado. E é isso que nós temos que entender. Se sua vontade estiver acima, se seus sentimentos estiverem acima, é a soberba quem vai governar. Se a sua inteligência emocional, o seu racional estiver acima, vai obedecer o Espírito Santo com compreensão, com entendimento, e você vai ser inteligente para baixar a cabeça e resumir todas suas faculdades a serviço de Deus. Diga, eu entendi. Quero que você vá comigo em Salmos 59, 12. Vamos ler alguns versículos sobre soberba. Salmos 59, 12, Deus atribui a desobediência, toda desobediência tem a ver, diga, toda desobediência tem a ver com soberba. Salmos 59, 12. O salmista Davi, falando sobre os seus inimigos, diz, pelo pecado da sua boca e pela palavra dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Ele dizia que todo soberbo tem palavras que definham os outros, que maculam os outros. Você pode medir a sua soberba pela sua fala, pela sua resposta, pela maneira com que você relaciona-se com as pessoas. Pessoas que, é interessante, você consegue ser humilde com o gerente, mas com aquele que é submisso a você, você dá lambada nele. Isso não é humildade, isso é farisaísmo. A humildade, você trata as pessoas com todo o respeito que elas merecem, porque todo ser humano merece respeito. Independente do pecado delas, independente da vida delas. Mas porque eu não concordo com essa pessoa faz. Mas quem te perguntou para você concordar? Quem pediu a sua concordância ou não? Todas as pessoas devem ser tratadas com respeito. Não importa. Uma característica horrível do crente é tratar uma pessoa porque ela é idólatra, porque ela tem um pecado, sei lá, sexual. Aí ela trata, peraí, quem somos nós para julgar? Não entre em assunto que é de Deus. Julgar é assunto de Deus, não é meu, não é seu. Eu e você ficamos no nosso cantinho. Nós amamos as pessoas e tratamos todas as pessoas com respeito. Todas as pessoas são dignas de respeito, independente de quem elas são, independente do que elas fazem, elas merecem respeito e merecem ser tratadas adequadamente. O cristianismo ensina isso. Aí você olha para uma pessoa, essa pessoa aqui tem uma escolha sexual que eu não aprovo. Ué, mas e daí, qual é o seu problema? Você tem alguma coisa a ver com isso? Era disso que as pessoas não concordavam em Jesus Cristo. Jesus se assentava com pessoas que os judeus, que os fariseus e os saduceus apedrejavam. E ele sentava com ela, e ele conversava e tirava elas do pecado. A grande questão é essa situação santarrona e legalista da igreja. Eu não sou melhor que ninguém, você não é melhor que ninguém, nós não somos melhores que ninguém. Nós fomos postos na terra para amar, para abençoar, para tratar as pessoas com dignidade, com respeito. Não importa o que elas fizeram da vida delas, o seu julgamento não pode vir à frente. Por quê? Porque a Bíblia diz que o juízo é sem misericórdia, com aquele que não usou de misericórdia. Você lembra da mensagem do rico e do Lázaro? Quantos Lázaros Deus tem posto na sua porta? Trata com respeito.
Ô senhora, o senhor quer comprar isso? Não, muito obrigada. Quem sabe outro dia? Quem sabe outro dia? Hoje não, mas quem sabe outro dia? Você não precisa desrespeitar as pessoas porque você está em condição melhor, porque você se sente melhor. Sabe? Nós temos que ser humanos. Se você chegar no final da sua vida se gabando que você é crente e você deixou de ser humano, você fracassou na sua jornada, você não vai para o céu. Nós temos que ser humanos, devemos tratar as pessoas com respeito, com dignidade. E se elas desrespeitarem você, você não perde o seu cristianismo e não perde a linha. Você não vai tratá-las como elas te tratam. Tudo bem, não tem problema, abaixa a sua cabeça. Não se iguale. Essa é a grande questão. Crente, é fácil ser crente na igreja. É fácil ser crente, gente educada, com gente boa. Agora a questão é, você consegue tratar as pessoas com respeito? Você consegue tratar as pessoas com educação, com dignidade? Essa é a grande questão. Quero que você vá comigo em Provérbios 16, 18. Eu não sou melhor que ninguém. E você não é melhor que ninguém. Lembra que Jesus Cristo não foi apenas homem, ele foi o homem mais desprovido da terra. Provérbios 16, versículo 18. Vê se você não tem medo desse versículo. Vê aí. Você não tem medo desse versículo? A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A soberba vem antes da ruína, e a altivez de espírito vem antes de cair. Você já esteve do outro lado? Então, você já não foi rejeitado, achincalhado, humilhado, necessitado? Todos nós já passamos por situações semelhantes. Hã? E aí? Você acha que porque eu sou crente, porque você é crente, nós somos melhores que os outros? Hã? E se você é melhor que as outras pessoas, então dê um pouco do seu melhor para eles. Eles estão famintos, sedentos e necessitados. Dê um pouco do seu melhor. Só existe uma cabeça que leva uma coroa. E qual o nome dela? Jesus, só Ele é o cabeça. Eu não, você não. Só Ele é o cabeça e leva a coroa. Ninguém é nada, eu não sou nada, você não é nada. E é muito bom ser nada. Quem não é nada põe a cabeça no travesseiro e dorme. Mas quem se acha alguma coisa, ele fica preocupado como eu vou resolver. Você não sabe como você vai resolver. Ele é o dono da solução. Vá comigo em Salmo 19, que eu lembrei do versículo agora. Olha o que o salmista Davi diz no Salmo 19, versículo 13. Salmo 19, versículo 13. Para de querer rotular as pessoas, você está certo, você está errado, você é isso, você é aquilo. Vamos cuidar da própria vida, vamos cuidar da nossa vida, vamos nos revestir, como o apóstolo Paulo, de humildade. Vamos nos revestir de humildade. A Bíblia diz em Salmo 19, versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de tão grande transgressão. Ficarei limpo de tão grande transgressão. Diga, soberba é uma grande transgressão. Vá para você saber em Tiago, capítulo 4. Olha o que a soberba faz. Vá lá em Tiago, capítulo 4. Versículo 6. E da soberba guarda teu servo, para que ela não se assenhorie de mim. Porque quando a soberba vem, ela não vem para ser sua amiguinha, coleguinha, ou chamada de vez em quando, não. Ela vem para tomar conta da sua alma. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Presta atenção o que a soberba faz. Você vai e ora, você faz campanha, você lê a Bíblia, você faz obras. De repente você é soberbo. Olha o que acontece. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste. Não quer perto. Deus resiste o soberbo e dá graça ao humilde.
O soberbo, o que ele sente é relevante. O humilde, o que ele sente é levado ao Espírito Santo, a caráter de oração, a petição de ajuda. O soberbo age segundo os sentimentos dele, segundo a vontade dele. O humilde é segundo o que está escrito, não importa o que eu sinto. Não importa o que eu sinto, se eu estou com raiva, se eu estou com amargura, eu vou orar, vou lançar isso diante de Deus e vou agir como um cristão deve agir. Diga, pessoas que explodem facilmente são completa. Não tem o racional, não pensa. A cachola não funciona. Bum, bum, bum. Pessoas que se irritam com tudo, são? Pessoas que murmuram de tudo, são? Pessoas que precisam de algo bom para serem felizes, são? E se eu ficasse aqui, eu falaria a noite inteira sobre as características dos soberbos. Essa é a grande questão que eu e você precisamos entender. Que é muito bom estar debaixo do trono do Senhor. É muito bom estar, é muito bom estar, é muito bom. É muito bom ser o segundo. É maravilhoso estar submisso a Ele. Eu não suporto tal pessoa. Por que você não suporta? Por quê? Porque você é soberbo. Porque às vezes a pessoa, ela fala alto, é dona da verdade. Deixa ela ser dona do que ela quiser. Que legal. Que legal. Qual é o problema? Por que você vai odiar uma pessoa? Por que você vai macular o seu coração com amargura? Sendo que a Bíblia diz que nós temos que suportar as pessoas, e suportar não é fazer aquelas caras laterais, suportar é carregar nos ombros. Qual é o problema de você lidar com todo mundo e com as diferenças de todo mundo e aprender a amar as pessoas como elas são? Esse é o mandamento. Jesus não disse, ame as pessoas que você goste, ou daquilo que você gosta, ame até mesmo os seus inimigos, ame as pessoas insuportáveis, e as pessoas que você não gosta das características dela. Pastora, mas essa pessoa só ela sabe, deixa, que bom que ela fala bastante, pelo menos você economiza. Você economiza. Mas tudo ela é dona da vida. Deixa ela ser dona do que quiser. Sei, você concorda? Depois nós conversamos. Vai levando. Mas tenha amor. Tenha carinho. Um dia eu vou contar uma experiência para você. Tem uma pessoa da minha família que eu sinceramente não suportava. Era assim, daqui para ali brigando. Você falava assim, não, por quê? Está olhando o quê? O que foi? Qual o problema? Suportava, evitava. Aí um dia orando, o Espírito Santo falou assim, sabe do que ela precisa? Ela precisa do amor que você tem, que transborda. Fiquei com vergonha. Comecei a me aproximar devagarinho, para não dar muito na cara, né? Porque se for muito rápido, a pessoa fala, o que você está querendo? Pessoa brava, né? Muito brava. Foi aproximando. Vai tomar um café, toma um café. Hoje é uma seda. Hoje mesmo tive com ela uma graça. Falei para ela assim, sabia que eu amo você? Ela olhou para mim, ela falou assim, nunca ninguém falou isso para mim. Nunca. Para você ter uma ideia, eu levei ela para Jesus. Há muitos anos atrás. Eu falei, eu amo você. E eu amo genuinamente. Amo, de paixão. De paixão. Por quê? Porque eu aprendi a amar alguém que precisa de amor. É muito fácil você amar uma pessoa que está dentro do seu script. Que é parecido com você, é muito fácil. Agora, a questão é você amar uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que briga, acusa, discorda, irrita. Sabe? Eu não gosto de falar alto. Não interessa. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Isso é cristianismo. Isto é cristianismo, isto é cristianismo, isto é cristianismo. A soberba não procede de Deus, ela procede do inferno. E quando você rotula alguém, aquela pessoa ficará numa sequidão, porque você é soberbo, porque você não gosta, porque é desconfortável. Isso é soberba. Procure se aproximar de pessoas que você não vai com o jeito dela.
mas ela precisa de você. Eu quero que você volte comigo em Daniel capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim, no versículo de número 24. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre ti, meu Senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como bois, e será molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Se Deus tem o domínio sobre o reino dos homens, por que tanto apego, tanto desespero, por que tanta preocupação? Por quê? Essa é a grande pergunta. Se você conhece, diga comigo assim, o crente que reconhece a soberania de Deus, dorme seguro. Você sabe que não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça se Deus não quiser. Você tem segurança, você tem paz, você tem alegria, você confia com quem você convive. Você confia em quem manda na sua vida. O que Daniel disse? Você vai virar um animal 7 tempos, até que, qual era a condição? Que você conheças, não reconheça. Você precisa conhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E Deus deu para você porque Ele quis. Você não tem nada de especial. É Deus que é especial. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com raízes da árvore, versículo 26, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Diga, quanto mais rápido eu reconhecer que o céu manda, mais fácil será eliminar os meus problemas. Então você pensa o seguinte, não é como você sabe ser mãe, é como Deus manda você ser mãe. Não é como você ser pai, mas é como Deus manda você ser pai. Não é como você quer ser o cônjuge, é como Deus manda você ser o cônjuge. Não é como o crente que você acha que tem que ser, mas como Deus manda em tudo. Em tudo. Até que você conheça o quê? Quais foram as últimas palavras? Que o céu reina, que o céu manda. Não é o jeito que... Bom, eu sou desse jeito. Como é que é aquele ditado? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, termina. E vou para o inferno assim. Por quê? Porque aquele que não recebe mudança da parte de Deus, não tem parte com Ele. Ele não o conhece. Precisamos aceitar a mudança do Espírito Santo. Deus manda, Deus governa, o céu reina. A soberba tem estado dentro da igreja como um troféu de Satanás, subjugando a igreja, o orgulho e a soberba. Pessoas que acham que são melhores do que outras, porque eu canto, porque eu prego, porque eu faço, porque eu contei. Pelo amor de Deus. Nós somos as pessoas que mais deveríamos conhecer que o céu reina. Mais deveríamos saber que Deus é que governa, que Deus é que manda. Nós somos tudo pé rapado. Éramos tudo um zero à esquerda. Foi Jesus que nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos amou, e nós estamos endividados para com Ele. Por isso nós amamos o nosso próximo, por isso nós abraçamos as pessoas, por isso nós temos misericórdia das pessoas. Nós não julgamos ninguém. Nós não apontamos o dedo para ninguém, nós não rotulamos ninguém, nós não devolvemos ofensa para ninguém, porque é aquilo que Jesus diz na parábola. Você foi perdoado 500, o outro está devendo 50 para você só. Eu fui perdoado 500, você foi perdoado 500, o outro deve só 50, larga para lá. Larga para lá. Você acha que é ofensa? Qual foi a pessoa que mais te ofendeu na vida até hoje? Que te traiu, que te enganou, qual foi? Então, essa pessoa fez por você
nem 1/10 do que você fez para Deus. E Deus te perdoou. Então, perdoa, esquece, larga para lá. Passado. Larga para lá. É isso que você precisa entender. Aí você fica colecionando pessoas que te magoaram. Isso é soberba. Você não perdoa, isso é soberba. Você não esquece, isso é soberba. Sua alma fica planejando um ato de vingança, isso é soberba. Você não consegue receber a palavra de Deus por causa da soberba. Você não consegue se humilhar diante de Deus por causa da soberba. Você não consegue fazer sacrifícios para a sua alma, porque é soberbo. O céu reina, diga, o céu reina. Aquele negócio que você achou, aquele problema que você achou que não ia ter solução, que era o fim, que ia acabar, parecia que todo mundo virou de cabeça para baixo. Realmente virou de cabeça para baixo? Realmente tudo acabou? Não. Por quê? Porque o céu reina, Deus governa, Deus manda em tudo. Não é a pessoa. Eu me lembro até hoje, o dia que eu fui orar a Deus e pedi uma pessoa para o Senhor. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu sou totalmente ignorante. Se eu for pelo meu coração, eu vou estar no corgo. Então, fala para mim, por favor, Senhor. Gideão não fez a prova lá do velo. Eu estou te pedindo, me ajuda, me dá direção. Eu preciso de alguém que vá me acompanhar a vida inteira. Eu não quero ninguém com característica nenhuma. Eu só quero uma pessoa que te ame e que seja honrado. Só isso que eu preciso, eu não preciso de mais nada. O resto, eu esqueci algumas coisinhas, tudo bem. Mas o resto eu me viro. Essa é a questão. Você pedir ajuda para Deus. Você falar, Senhor, eu não sei, por favor. Tá, eu gostaria de saber, eu gostaria de saber discernir mão direita e mão esquerda. Mas custa você olhar para Deus e pedir, Senhor, me ajude, Senhor, eu não consigo. Senhor, não está dando, Senhor, meu coração é que manda, minha vontade é que manda, me ajuda, me derrama luz aqui na minha cabeça, Senhor. O céu reina, diga amém. Versículo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Põe fim aos teus pecados. Sabe agora os pecados de Nabucodonosor? Você vai ver agora. Praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Rei, o Senhor é soberbo. O Senhor não é justo para com as pessoas. O Senhor não usa de misericórdia para com as pessoas. Daniel deu um conselho para o rei. Ou seja, ainda há chance de arrependimento. De 0 a 10, se você pudesse medir a sua misericórdia, qual seria? Qual nota você daria para a sua misericórdia? Qual nota você daria? Considerando aquela outra pessoa superior a você, considerando, não fazendo para os outros aquilo que você não quer que os outros façam, não jogando nos outros as suas neuras, as suas fobias, os seus traumas. Ninguém é seu saco de pancada. É isso que nós temos que entender. Ninguém tem que merecer as coisas ruins de você. As pessoas mais importantes da sua vida ficam com o seu lixo. Eu abomino gente assim. Chega em casa, descarrega nas pessoas mais importantes. Peraí, as pessoas mais importantes da sua vida têm que ter o seu melhor, o seu sorriso. O que foi? Sua atenção, o seu melhor, não o seu pior. Você está matando a possibilidade sua de viver bem nessa terra. E aí reclama por quê? Porque não entende que o céu manda o jeito que você tem que ser. Não é você quem decide o jeito que você vai ser. É o céu quem manda o jeito que você tem que ser. Diga amém. Humildade. Bom, esse é um bom conselho. Considere as pessoas, ame as pessoas, respeite as pessoas. Não tenha problema com pessoas. Não tenha problema com pessoas. Não tenha. Não tenha problema com pessoas. A Bíblia diz que Nabucodonosor escuta aquele conselho e fica se policiando, e dá uma melhoradinha aqui, dá uma melhoradinha ali. Mas um dia, ele estava meio sossegado e tranquilo. Versículo 28, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, 1 ano durou só a humildade dele. Quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia
que eu edifiquei para a casa real com a minha força, o meu poder e para a glória da minha para a glória da minha magnificência. Olha o que eu construí. Olha. O Senhor diz isso em Deuteronômio 8. Ó Israel, quando você chegar na terra, você vai olhar para a terra e você vai dizer, olha o que eu consegui com o meu braço. Não se esqueça que fui eu, não foi você. Todo o seu conforto veio de Deus. Tudo que Deus te deu, Ele quem te deu. Não tem nada a ver com você. E eu e você temos que ser submissos e não colocar o coração nessas coisas. Hoje você tem, amanhã você não tem. E qual a diferença se você mora numa casa nível A, B, C ou D? Qual a diferença? Não está chovendo na sua cabeça. Se estiver chovendo, fala que a gente conserta. Essa é a grande questão. É isso que você tem que entender. Não coloque o coração em coisas. Não coloque o coração naquilo que destrói. Essa é a grande Babilônia que eu constituí para minha glória e magnificência. Sentença estava assim, ó, pronto para martelar. 1 ano. A hora que ele falou isso, a soberba subindo lá em cima, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Por que tem gente que tem que perder para depois se levantar? Tem que perder para depois se levantar. Serás tirado dentre os homens, tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como bois, passar-se-á 7 tempos sobre ti, até que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpre a palavra Nabucodonosor. Foi tirado do meio dos homens, comia ervas como boi, o corpo foi molhado do orvalho do céu, cresceu pelo, penas de águia, unhas como de aves. 34. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em... Você não precisa criar pena, criar unha, garra, para reconhecer que... Isaías perguntou, Deus, o que eu vou pregar? Você prega que o homem é como uma erva, que hoje existe, no amanhã não mais. Que é só um sopro. É isso aí, Senhor? É isso aí. Ele reconhece que nós não somos nada. Quando achamos que somos alguma coisa, não somos nada. Deus é tudo em nós. Deus é tudo por nós. Deus é o grande, nós os pequenos. Deus sabe tudo, nós não sabemos nada. Deus pode tudo, a gente não pode nada. Por que hoje o novo tipo de mensagem, coach, tem arrastado uma multidão? Jesus tem que voltar logo, porque se a nossa igreja ficar na mão do jovem, nós estamos perdidos. Antropoteísmo é atribuir divindade ao ser humano. Foi o que Nabucodonosor fez. Eu posso, se eu posso e eu quero, eu consigo. Quem falou isso? Onde é que você viu isso na Bíblia? Seu querer é poder. O que você pensa vai te acontecer. Onde é que você viu isso na Bíblia? Segundo, está escrito, segundo o poder que opera em você. Quer dizer, é o poder que manda, não é você. Se a nossa igreja cair na mão dos jovens, nós estamos perdidos. Vai acontecer o antropoteísmo, que é a divindade atribuída ao ser humano. Pequenos deuses, o planejamento de Satanás desde o Éden. Se você pensa, você pode, você é o cara, você manda, você, o que você sente, o que você gosta, o que você quer. A igreja ela está sendo destruída por essa filosofia. Mascarada, porque o ataque de Satanás para a igreja é mascarar em engano. Então ele precisa de um engano. E o povo está tudo nisso, por quê? Porque dá o quê? Dá uma coisa gostosa na alma, massageia o ego. Quem quer massagear teu ego é Satanás. O Espírito Santo quer destruir ele. Quem quer massagear teu ego? O diabo. O diabo quer massagear teu ego. É sua vontade, é seu querer. Aí Satanás, ele quer fazer isso. E o Espírito Santo?
Ele quer destruir. O apóstolo Paulo diz assim, que a ação do Espírito Santo de Deus em nós é arrancar, tirar, para nos fazer parecidos com Cristo. Destituir o seu governo, destituir as ações da sua personalidade, destituir o seu egocentrismo, para colocar Cristo no centro da sua vida. Quais agentes você escolhe? Satanás ou Espírito Santo? Arrebanha multidão, os pastores coach, os jovens coach, e aquela ladainha. Aí eu quero ver o seguinte, porque isso não dura. Vai chegar uma hora que eles não vão ter mais o que falar, eles vão ficar muito repetitivos. Né? Porque aquilo que não vem de Deus, não tem criação dele. Vai ficar, eu não sei o que vai acontecer mais, vai ficar repetindo. Você é o cara, você é bom, você pode. Daqui a pouco, você é o cara, você é bom, você pode. Mas não enche, é igual bexiga. Enche de ar, pum, furou. Enche, tem que ir lá escutar de novo que eu sou o cara. Aí vai lá de novo escutar que eu sou o cara. Aí esvaziou. Aí vem Satanás, vem a depressão, vem. Aí escuta que eu sou o cara. Pelo amor de Deus, deixa Deus ser o Senhor. O céu reina, o céu reina, o céu reina. Olha para a Escritura, olha para a Bíblia. A Bíblia será uma grande testemunha no dia do juízo. Estava escrito, então por que você creu? Se não estava escrito, você não creu, por quê? Porque você gostava da mentira. A palavra do Senhor diz que Deus envia a ação do espírito de erro. As coisas de Deus, elas são meias assim, às vezes malucas para algumas pessoas. Você sabia, pastora, por que Deus permite a igreja dele assolada por esses coaches, esses teísta? E por quê? Porque qual é o problema? Qual é o problema? Se você não é, você não cai. Eu enviarei o espírito de erro, diz o Senhor, para provar quem são, quem é, quem não é. É igual unção. O que é unção? Uns são, outros não são. Uns são, outros não são. Unção. É unção. Uns são, outros não são. O espírito do erro. Por quê? Para nós terminarmos. Versículo de número 35, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, o que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino tornou a vir a majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores. Fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu. Porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode, fala aí bem alto, igreja, e pode humilhar os que andam na soberba, aleluia. Se Deus não humilhasse Nabucodonosor, ele teria sido destruído. Deus nos humilha para nos salvarmos, Deus nos humilha para nos salvarmos. Eu quero ensinar a última regra para você, para eu terminar. Diga: toda vez que eu me sentir humilhado, é o Espírito Santo mostrando a minha soberba. Humilde não sente humilhado. Quando você é humilde, você não sente humilhado. Tá bom. Tá bom. Onde já se viu? Esperando na fila. Já viu crente? Crente soberbo na fila? Fila do mercado, que agora tem muita fila. Onde já se viu? Gerente aí, isso aqui. Ou o crente de verdade, fica aqui, todo mundo tá? Por que eu não posso estar? Se o gerente, por quê? Entrou 10 lá, o que está fazendo? O que você quer? Deixa o gerente, você está ali, situação difícil, país. O crente não. E se você pegar a vez de um crente, no mercado, qualquer lugar? Se pegar a vez do crente, meu irmão, você está no corgo. O crente fica irado. Você pegou a vez do crente. Peraí. Deus pode humilhar quem Ele quer. Queria que você analisasse se o seu comportamento dentro da sua casa é um comportamento soberbo. Quem sabe as pessoas na sua casa só precisam de um pouco de amor.
para que elas possam reconhecer o senhorio de Deus, o governo do Senhor. Às vezes você trata as pessoas como elas têm te tratado. Você não tem amor para oferecer? Você não tem amor para doar? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Não queira que as pessoas cumpram o seu padrão. Não queira que as pessoas cumpram as determinações estipuladas por você. Cada um é cada um. E o apóstolo Paulo diz em Romanos que cada um dará conta de si mesmo. Eu queria que você falasse com Deus e pedisse perdão da soberba. Senhor, me perdoe pela minha soberba. Me perdoe pelos episódios de soberba. Me perdoe, Deus, porque eu me sinto melhor que as outras pessoas, mais santo, mais inteligente, mais abastado, mais afortunado, mais bonito, mais. Fala, Senhor, me perdoa. Eu quero te pedir perdão, porque eu sei que a soberba é uma legalidade para Satanás. E onde existe a soberba operante, existe a ação do diabo. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe nesta noite. Aqueles que caem em soberba, Davi teve lapsos de soberba terríveis. Quando ele fez o censo, quando ele julgou mal Mefibosete por Ziba, quando ele peca com Batseba, vários lapsos de soberba. Isso não é bom. Pede perdão ao Senhor, fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa humilde, eu quero ser um crente humilde. Tua palavra diz que eu preciso olhar para Ti e analisar a sua humildade. Quem sabe você é uma pessoa mal-humorada e as pessoas que convivem com você, elas são o seu saco de pancada. Elas levam todo o seu mau humor. Por favor, peça perdão ao Senhor hoje. Fala, Senhor, a partir de hoje, vai ser difícil, porque eu já viciei. Eu sou uma pessoa viciada em estourar, viciada em jogar para os outros aquilo que eu sinto. Senhor, por favor, Pai, eu não quero mais ser um instrumento de Satanás. Satanás quer que eu faça as pessoas sofrerem com aquilo que eu sinto. Eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Fala para o Senhor. Senhor, eu não quero mais colocar as pessoas no meu foco. Eu não quero mais. Eu quero ser uma pessoa humilde dentro da minha casa, no meu trabalho. Eu quero confessar diante do Senhor a minha soberba. Eu quero confessar a minha soberba, Senhor. Eu quero confessar a minha soberba. Fala para o Senhor agora. Eu não quero mais oprimir as pessoas para que elas ajam conforme o meu script. Eu não quero oprimir as pessoas para que elas vivam segundo as minhas regras. Senhor, eu preciso de humildade. Eu não quero sofrer Eu não quero sofrer para poder aprender. Diga para o Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Todo o tempo o Espírito Santo de Deus está ensinando você a humildade. Quem sabe você é como uma criança, que eu relatei no início da nossa meditação. Uma criança cuja vontade é operante. Peça para o Espírito Santo, me eduque, eu preciso. Me disciplina, eu preciso. Eu preciso de disciplina. Eu não posso ter o infantilismo como uma prática diária, eu preciso amadurecer. Mostra para mim, Espírito Santo, a minha soberba, nos meus relacionamentos. Quando eu tenho medo, incredulidade, isso é soberba. É eu potencializando os meus recursos e despotencializando o Senhor. Fala, Senhor, não permita que eu caia no pecado do antropoteísmo, que é atribuir a mim qualquer tipo de divindade, achar que eu posso, que eu consigo. Não permita que eu seja o centro no antropoformismo, que eu seja o centro da minha vida, que eu seja o centro das minhas coisas. Por favor, Senhor. Fala, Senhor, eu quero confessar agora o meu antropocentrismo, onde eu às vezes me coloco no centro. Tudo tem que ser do meu gosto, tudo tem que ser no meu nível. Eu critico, Senhor, tudo aquilo que não está como eu gosto, do jeito que eu quero. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu não quero mais a soberba como uma prática da minha personalidade.
Eu quero que o Espírito Santo destitua a minha personalidade e faça crescer Cristo em mim. Eu quero me parecer com Jesus Cristo. Eu quero ser humilde. Eu quero negar a mim mesmo. Jesus esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem. Pela paixão da cruz, foi menor do que os anjos. Foi o mais humilhado dos seres humanos, o mais rejeitado. Diz o profeta, não fizemos dele caso algum. Fala, Senhor, eu quero o Espírito de Cristo em mim. A ação do Espírito Santo de Deus atuando na minha vida. Eu quero sofrer menos, Pai. A soberba me faz sofrer muito. Pelo medo, pela insegurança, pela dor da rejeição. Eu quero sofrer menos, até não sofrer mais. Diga para o Senhor que você quer sofrer menos. Põe a mão no seu coração. Diga ao Senhor assim, Senhor, eu confesso a minha soberba. Eu te peço perdão. Espírito Santo de Deus, livra-me da soberba, para que ela não tome conta de mim. Eu quero ficar livre de tão grande transgressão. Eu sei que a soberba afasta Deus de mim, e eu não quero isso. Me ensine a ser humilde, a ser manso de coração, como o meu Senhor. Eu me nego a ser um instrumento de Satanás, ferindo as pessoas, querendo ser melhor que os outros. Eu te peço perdão por todos os vícios da minha alma, vício de murmuração, de maledicência, de prepotência, de arrogância. Pai, em nome de Jesus, o meu mau humor identifica a minha soberba. A soberba só existe porque eu oro pouco. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar mais o Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo, me ajude a quebrantar o meu coração diante de Deus. E assim, meu coração vai aprender que o domínio é do Espírito Santo. A minha vontade vai aprender que quem manda é o Espírito Santo. E a minha mente vai obedecer os teus mandamentos. Eu te peço, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, todos fechem os olhos. Você que aceita o desafio de orar 3 vezes ao dia, eu nem vou abrir o olho, você levanta a sua mão. Você que aceita orar 3 períodos no dia. Quero que você faça esse voto agora diante do Senhor, para a santificação e libertação da sua vida. Senhor, nós estamos diante de Ti agora, votando as nossas orações 3 vezes ao dia, prostrados de joelhos, pedindo a libertação e a misericórdia. Assim como era prática para Daniel, nós queremos que isso se torne uma prática na nossa vida. Eu quero apresentar todas as mãos levantadas. Espírito Santo, quando houver esquecimento, que o Senhor possa lembrar. Quando na rotina não der para encaixar, que o Senhor possa avisar a cada um dos seus. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. E quando passar e esquecer, que não exista culpa, que não exista condenação, mas que exista um arrependimento genuíno e uma renovação do propósito. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Diga amém, pode abaixar a sua mão. Amém? Deus abençoe, nós vamos terminar com uma canção. Vá em paz, em nome de Jesus Cristo. Vai ter ceia depois do culto. Você que não tomou a ceia, fica aqui à frente que será servido a ceia. Amanhã tem culto, você não pode esquecer, viu?